Por exemplo, quando a gente questiona como é que surgiu o universo, eles dirão assim, é muito simples, surgiu da explosão de uma matéria primitiva. Então não precisa de Deus. Aí você pergunta, tudo bem, e de onde veio a matéria primitiva? Quem botou a matéria primitiva lá? Eles não têm resposta para isso. Então vejam que os mesmos fatos que nós podemos amealhar como prova da existência de Deus, um incrédulo poderá questionar e dizer isso não prova nada. Porque tudo aquilo que se explica pelas leis da natureza, para a ciência agnóstica, ateísta, bastam as leis da natureza. E se a gente pergunta, e quem está por trás dessas leis? Isso é assim porque é assim. Você joga uma pedra para o alto e ela cai, o nome disso é lei da gravidade, ponto final. Ok. E quem botou a lei no lugar? Eles não têm resposta. Então, quando eu digo que é muito complicado, porque a gente não pode descrever aquilo que ultrapassa no nível inimaginável as experiências que nós temos, certo? Então, provas da existência de Deus é essa questão complicada. E os atributos da divindade, aí são mais ainda. Se eu não consigo descrever Deus, como é que eu vou dizer como que Ele é? Aí eu escrevo assim, infinitamente bom. Será que bom é um bom adjetivo para as emoções de Deus, os sentimentos dele conosco? Talvez seja pouco. Né? Se nós podemos ser bons, o que poderá ser Deus no nosso assunto é bondade? Então a gente fica trabalhando com esses adjetivos em graus relativos. Então por isso a gente vai trabalhar os dois temas juntos, tá bom? E nós vamos começar com o que está na página 107. Não abram não, ouçam, ouçam. Eu acho que ouvir vai exigir mais da atenção de vocês. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe da grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celestial, de nosso Pai Celeste, pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O ser humilde explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por milhões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. É uma história muito boa, porque mostra como é efêmero o substrato dessa nossa crença. Né? Então, dar provas dessa existência de Deus é essa coisa complicada, que a gente fica amealhando motivos, amealhando fatos, e ao mesmo tempo a gente se pergunta: isso me convence? Ou eu busquei isso porque eu já estou convencido e quero só razões para me explicar? Porque na maior parte das vezes é isso que acontece. Porque a gente sente Deus num processo de emoção e não num processo de intelecto. Concordam comigo? Concorda? É como a fé.
Uma ocasião, eu estava diante de uma jovem e ela me perguntou alguma coisa e eu respondi. E ela percebeu que a maneira como eu respondia deixava muito patente o quanto eu acreditava no que eu estava dizendo. E ela falou para mim assim: eu gostaria tanto de ter uma fé igual à sua, intensa que nem a sua. E eu disse para ela: não tenta não, é fruto de sofrimento. Porque eu havia enfrentado umas lições. E no momento em que a dor estava muito apertada, para onde a gente corre? Né? É para Deus. É para Deus. A dor física a gente corre para o médico, mas quando a dor é moral, é com ele que a gente se apoia. É nele que a gente se apoia. Não tem momento, quando você, por exemplo, está diante do sofrimento de um filho, e você olha e diz: meu Deus, como eu gostaria de poder fazer alguma coisa. Naquele momento, a sua crença nesse Deus é infinita. E a sua fé, que Ele pode te ajudar, também é muito grande. Então, muitas vezes, a gente fala essa bobagem. Eu gostaria tanto de ter uma fé sólida, igual fulano. E a gente não sabe que história o fulano protagonizou para chegar àquele nível de fé. E outros conseguem, por mecanismos mais suaves, porque estão no nível de evolução espiritual que lhes permite sentir. Então, Deus é esta percepção de sentimento. E cada um de nós aqui tem um Deus diferente. Eu costumo dizer que nós somos politeístas. Porque não só cada um de nós aqui tem um Deus diferente, como cada um de nós, durante a nossa história de vida, acreditou em deuses diferentes. É ou não é? Quem de nós hoje, quando fala em Deus, vive a mesma emoção que vivia 20 anos atrás? O pessoal jovem não vale. Tem alguns aqui que ainda estão na fase dos 20 anos. Então, isso aqui é só para o pessoal que já fez 15 anos, umas 3 vezes por aí, tá bom? Então, essa nossa indagação, essa nossa inquietude diante dessas necessidades de amealhar provas da existência de Deus, não deve ser vista como um desconforto. Pelo contrário, ela é a prova patente de que nós estamos crescendo. Porque se nós olhamos historicamente, quanto mais primitiva a sociedade, mais claro para os membros dessa sociedade é o seu Deus ou os seus deuses. Quando a gente pega uma sociedade primitiva, vamos pegar os gregos, porque todo mundo conhece um pouquinho de mitologia grega, né? Aquele panteão grego é ótimo, porque Zeus é aquele cidadão terrível. Ele é casado com Hera, mas de vez em quando ele baixa por aqui, namora fulana, beltrana, cicrana, e aí nascem os semideuses, né? Por exemplo, Hércules era um semideus, e aí briga com outro deus. Tem até a história de como que surgiram os quelônios. Quelônios são os animais que têm aquele casco cobrindo, né? Tartaruga, cágado, no meu quarto mais nenhum. Não, só os répteis. Então, são répteis? Quelônios são répteis? São. Então a história é a seguinte: havia uma deusa cujo nome era Quelonte, daí o nome do gênero ser Quelônios. E ela era muito preguiçosa. E um dia a rainha, né, do panteão, ia dar uma festa. E mandou o deus Mercúrio, que era o deus da rapidez, que tinha asa nos pés, distribuir os convites. E que avisasse a Quelonte que ela não deveria se atrasar. E Mercúrio levou o convite para Quelonte, que morava à beira de um rio, e entregou o convite e disse para ela que exigia a presença de Deus. E chegou o dia da festa e Quelonte estava na mala
daqui a pouquinho eu vou, daqui a pouquinho eu vou, daqui a pouquinho eu vou. E o tempo foi passando, quando ela se mexeu para ir, o povo já estava voltando à festa, a festa tinha acabado. E no dia seguinte, ela foi conferir quem foi e quem não foi, e descobriu que Quelonte não tinha ido. E foi até lá e perguntou por que ela não foi. Ela tentou se explicar, mas ficou claro que tinha sido uma baita de uma preguiça. E então ela pegou Quelonte, arremessou no rio e mandou que arremessassem também sobre ela a própria casa. E então a casa colou-se-lhe às costas e por isso eles têm aquela casa própria que andam por aí. Então veja uma história de uma deusa, de duas deusas, cheia de sentimentos condenáveis. Preguiça, rancor, ira. Mas vejam como esses deuses são palpáveis. Não é? Todos eles eram quase que conviviam, né? Podiam se abraçar com os deuses. E à medida que os grupos sociais evoluem, os deuses vão ficando menos materiais e vão ficando mais etéreos. Eles vão deixando a materialidade para assumir a espiritualidade. Nós já estamos com o nosso Deus espiritual há algum tempo, mas até ontem nós imaginávamos que Deus era um velhinho de barbas longas apoiado num cajado. E houve época que ainda achávamos que esse velhinho era rancoroso, era tenebroso, era vingativo, era ciumento. Esse Deus deixava que o diabo nos tentasse. É uma história horrível. Quem, quando ouviu essa história, não se perguntou assim, por que ele deixa? E se o diabo pode me tentar e me levar, que Deus é esse? Fraquinho, né? Faz pouco tempo que a gente estava lidando com um Deus assim. Aí a gente abandonou esse Deus, deixou esse Deus de lado e foi espiritualizando Deus. Mas a gente está falando do gerúndio, porque a coisa ainda está se dando. Então hoje, quando a gente pensa provas da existência de Deus, e a gente fala, meu Deus, onde estão essas provas? Tem tudo, tem tudo. Quanta coisa que nos cerca, sobre a qual não temos o menor poder. Vocês podem imaginar que para haver uma única tempestade, mobiliza-se a quantidade de energia equivalente a toda a energia que o homem produziu desde que dominou o fogo, incluindo as bombas atômicas. Isso para produzir uma tempestade. Imagine tudo mais. Imaginem a racionalidade, a inteligência como os processos se dão, a certeza com que nos deitamos, sabendo que amanhã haverá um dia iluminado, a certeza com que sabemos que daqui a 4 ou 5 meses o clima vai mudar, porque a Terra estará numa posição tal em relação ao Sol, que é durante milênios permanente. Embora sofra alterações, são alterações que se dão programadas num processo muito lento. Tudo. Se nós vamos ao mundo do microscópio, encontramos a mesma perfeição. Se nós avançamos ainda para o menor e entramos no átomo, é mais perfeito ainda. Quem criou tudo isso de maneira tão inteligente? Não temos resposta. Então nós dizemos que foi Deus ou nós damos de ombro e falamos, sei lá. Mas nós não estamos na fase de sentimentos para admitir o sei lá. Então nós admitimos que seja Deus. E é importante quando nós falamos desse Deus